Já se imaginou investindo R$ 1.000 e depois de 3 anos ter quase R$ 31.000? Parece até um sonho. Pois é, investimentos em ações podem fazer isso e até muito mais. Então assista esse vídeo até o final que eu vou explicar como funcionam as ações e qual a estratégia dos maiores investidores do mundo. Fala pessoal, aqui é o Wesley e hoje eu vou falar sobre o que são ações, como elas funcionam e no final do vídeo eu vou explicar qual a estratégia dos maiores investidores do mundo para ganhar milhões com ações. Por isso anota aí, porque eu vou destrinchar esse assunto e já deixa nos comentários o que você está achando do canal e sobre esse tema. E se eu fosse você já deixava o like porque esse vídeo está completaço. As ações são um investimento de renda variável e elas são pequenas partes de uma empresa. É como se você pegasse uma grande empresa e dividisse em pequenos pedaços e vendesse esses pequenos pedaços para investidores diferentes. Vou dar um exemplo de uma empresa com valor de mercado de R$ 1.000. Se ela distribuir 1.000 ações para o mercado, cada ação valerá R$ 1, porque foi dividido 1.000 desse total do valor dela de mercado, que era R$ 1.000. E quando uma empresa pretende vender as suas ações e abrir o capital dela, ela faz uma oferta pública, que é conhecido como IPO. Então toda vez que você vê essa sigla, você vai entender que é a oferta pública inicial, também conhecida na sigla em português OPI. Isso quer dizer que a empresa ela abriu capital e ela está vendendo essas pequenas partes dela para investidores do mercado da Bolsa de Valores. Se você não sabe o que é Bolsa de Valores, eu preparei um vídeo falando só sobre isso, vai te explicar detalhadamente como funciona a Bolsa. Então é só você assistir esse vídeo primeiro, depois você vai na descrição, o primeiro link da descrição já é o vídeo da Bolsa de Valores. Agora preste atenção que existem dois tipos de ação. Existem as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ações ordinárias, conhecido pela sigla ON, são aquelas ações que quem comprou ela tem o direito a voto. Então ele participa de eleições de membros do conselho. E não tem preferência aos dividendos. Então você pode receber ou não dividendos. Isso depende do que os administradores decidiram. Dividendos são os lucros que a empresa recebeu. Então quando a empresa ela tem lucro, ela distribui esse lucro para os acionistas de acordo com o percentual que ela definiu. No mínimo tem que ser 25%. Mas no caso das ações ordinárias, você nem sempre vai receber esses dividendos e nem sempre será nessa regra. Poderá ser um número alto ou um número baixo de dividendos. E uma desvantagem é que no caso de falência da empresa, os acionistas que têm ações ordinárias são os últimos a receber. Primeiro é feito o pagamento dos credores, depois empregados, acionistas preferenciais e por último os ordinários. Então nem sempre você receberá o dinheiro se a empresa decretar falência. No caso das ações preferenciais, que é conhecido pela sigla PN, elas têm preferência na distribuição de dividendos. Então os dividendos são distribuídos de forma vitalícia, ou seja, enquanto o investidor tem aquelas ações, ele recebe os dividendos dela e ele é distribuído de uma forma contínua. Então toda vez que a empresa fechar o trimestre ou fechar o balanço dela, ela vai distribuir esses dividendos preferencialmente para quem investiu nessas ações. Só que eles não têm direito a voto, então você não participará dessas eleições. E no caso de falência, você tem essa preferência no recebimento do dinheiro. Para você identificar se uma ação é ordinária ou se ela é preferencial, basta você olhar o número no final do código da ação. Se for o número 3, é ordinária. Se for o número 4, é preferencial. Para o investidor comprar uma ação na Bolsa de Valores, ele precisará de uma corretora de valores. Corretora de valores são instituições financeiras que são credenciadas pela CVM e elas possuem autorização de negociar ativos financeiros. Então, para você procurar suas ações, basta você entrar na plataforma delas, que é chamado de Home Broker. O Home Broker ele é uma espécie de loja virtual, onde você consegue ver todas as opções de ação. Então você vai procurar as ações pelo código, que as primeiras 4 letras representam a empresa e o número depois representa o tipo de ação que ela é, e você pesquisa lá os preços e as negociações. Então você consegue ver o último preço de compra, o último preço de venda, a última negociação que foi feita. Então é como se tivesse uma loja que você vai escolher um produto e ir lá e comprar. Então é uma forma mais facilitada de você ver as ações. E você tem duas formas de comprar ações. Você consegue comprar pelo lote padrão. Geralmente o lote padrão de ações são conjuntos de 100. Então se você for comprar, você vai comprar 100 ações. Então quando você vê o preço lá, R$80, se você comprar 100 ações, você vai pagar R$8.000. Então você pode comprar dessa forma ou comprar da forma fracionada, que é por unidade. Então ao invés de você comprar 100 ações de uma vez, você pode comprar uma ação, 2 ações ou até 99 ações.
Então é uma forma mais fácil para investidores iniciantes comprarem. A diferença é que o lote padrão geralmente tem mais liquidez, porque investidores grandes compram em lotes grandes. Já investidores iniciantes compram muito no fracionado. Como a quantidade é menor, às vezes a liquidez desses papéis são menores. Então você poderá ter dificuldades de vender a sua ação caso você precise um dia se livrar dela, por causa dessa falta de procura em lotes fracionados. Mas tem muitas ações que têm muita liquidez em lotes fracionados. Então tudo depende da empresa que você vai investir. Eu tive a sorte de ouvir isso quando eu comecei a investir, porque eu achava que para investir em ações eu precisava de muito dinheiro, porque eu via muitas pessoas movimentando grandes quantias. Mas conhecendo o lote fracionado, eu pude entender que com pouco dinheiro eu já conseguia investir em ações. Então isso me abriu várias possibilidades. Então também vai ser uma forma de você investir tendo pouco dinheiro. E quebrar esse paradigma, porque todos acham que para investir em ações precisa ser rico ou ter muito dinheiro para investir. E na verdade não, com pouquíssimo dinheiro você já consegue fazer parte de uma empresa por meio das ações dela. Agora anota aí que eu vou falar algumas vantagens de você ter ações. Primeira delas é você poder investir com pouco dinheiro em um negócio. Muitas vezes uma pessoa quer ter uma empresa, um negócio, mas não tem o dinheiro suficiente para isso. Então você pode utilizar isso em ações, porque você já está investindo em negócios que já estão prontos e muitos deles já estão rendendo lucro. Muitas vezes se você fosse comprar um negócio, você ia ter que investir muito dinheiro nele até ele dar lucro. No caso das ações não, você já pode pegar empresas que já estão tendo uma alta rentabilidade. E além de você poder participar desses lucros através dos dividendos e das bonificações que as empresas oferecem para os acionistas. É uma alternativa de negócio a longo prazo. Muitas vezes é difícil você achar um investimento a longuíssimo prazo. Poucos tesouros IPCA mais a longo prazo, mas no caso das empresas é uma coisa que pode durar muitos e muitos anos. Dependendo da empresa, você pega uma empresa centenária ou bicentenária no mercado, então é legal você fazer parte de negócios que estão sendo perenes durante o tempo. Então é uma grande vantagem, além de ser um investimento de alto retorno. Inclusive eu vou mostrar para vocês duas ações que deram mais de 1000% de lucro em pouquíssimo tempo. Agora vamos para os pontos fracos. As ações elas têm muita oscilação. Por ela ter vários fatores que influenciam no preço dela, você precisa prestar muita atenção nas oscilações, porque ela depende de grandes fatores. Por exemplo, a perspectiva dos analistas de acordo com o que a empresa mostra de indicadores, fatores macroeconômicos que influenciam a empresa, os interesses dos administradores e gestores dessa empresa e as projeções de lucro que ela mostra para os acionistas. Geralmente elas sempre mostram indicadores que mostram para analistas e investidores se essa empresa terá um bom rendimento no próximo semestre ou se ela está tendo uma boa saúde financeira atualmente. Por exemplo, se ela está tendo um endividamento muito grande, se ela tem novas projeções para investimentos. Então a empresa ela mostra dentro do seu balanço todas as informações de lucratividade e de prejuízo que ela está tendo naquele momento. E também até projeções de administração para futuros projetos da empresa e investimentos a longo prazo. Para quem vai investir em ações, você pode investir de duas formas. Você pode investir em ações via fundo de investimento em ações. Então existem fundos de ações onde um gestor escolhe as ações que ele acredita que darão um maior retorno naquele mês e investe o dinheiro das pessoas que colocaram o dinheiro naquele fundo. Então é uma forma de você que não tem muito tempo de pesquisar empresas, porque são mais de 600 empresas na Bolsa de Valores, então você pode pagar um gestor para analisar as ações que ele mais acredita que darão lucro e você coloca o seu dinheiro nesse fundo. Você, em troca disso, você paga uma taxa de administração. Então os fundos eles possuem uma taxa que é o que é pago para os gestores. Então é uma forma também para quem está começando no mundo das ações para entender como essas movimentações de mercado. Porque geralmente os fundos de ações eles escolhem várias ações para o portfólio. Então ele possui uma proteção maior quanto a riscos, eles já sabem lidar mediante as situações adversas. Se aquela empresa não der uma lucratividade, eles sabem como repor para uma outra empresa. Então para quem está começando é importante. A outra forma é você comprar as ações diretamente na corretora. Só que aí é interessante você pesquisar bem a empresa. Não adianta você ficar procurando opiniões diferentes ou ficar copiando carteiras de investimento de outras pessoas. Geralmente, cada investidor tem uma forma de enxergar uma empresa e montar a sua carteira. Então não adianta você copiar eles. Então veja as empresas que você mais gosta e as empresas que você queria fazer parte do negócio.
e veja a saúde dessa empresa, veja se ela vai dar lucro, se ela tem muitos projetos para o futuro, se a dívida dela está crescendo muito, se os clientes, se ela tem um bom índice de pagadores, se não tem. Verifique tudo o que você acha importante dentro de uma empresa. E agora chegou a hora, vamos ver as duas ações que renderam mais de 1000% em pouquíssimo tempo. A primeira delas são as lojas Renner, que tiveram um retorno de mais de 1500% em 10 anos. Ou seja, se você aplicasse R$1.000 nas lojas Renner, em 10 anos atrás, hoje você teria mais de 15 mil reais. E a segunda foi maior ainda. A Magazine Luiza é a segunda ação que teve um rendimento de mais de 1000%. Para você ter uma ideia, em 3 anos ela teve mais de 3.000% de retorno. Ou seja, aqueles R$1.000 que você investiu em 10 anos, se você investisse ele na Magazine Luiza, em 3 anos você teria mais de 30 mil reais. Muitos destes retornos estão envolvidos diretamente com a estratégia que os maiores investidores do mundo aplicam e com isso eles ganham milhões de reais ou milhões de dólares. Tudo isso acontece porque a maioria das pessoas não sabe como funcionam os preços e a variação na bolsa de valores. E por isso milhares de pessoas perdem dinheiro e às vezes acreditam que até a bolsa de valores é um grande cassino. Mas tudo isso acontece porque elas não conhecem, não entendem como é a movimentação dos preços na bolsa. Então é importante que você preste muita atenção nessa informação para que isso não aconteça com você. Os preços das ações sobem caindo. Nossa, Wesley, você deve estar maluco. Como uma coisa sobe caindo? Pois é, as ações elas crescem caindo. Eu vou mostrar para vocês o exemplo da Magazine Luiza. Se vocês olharem o gráfico da Magazine Luiza, vocês vão ver que antes dessas grandes subidas sempre existem grandes quedas. Então as ações elas sobem e descem frequentemente. E o que faz essas ações caírem muito? Geralmente os investidores iniciantes eles compram geralmente no momento mais alto do preço daquela ação naquele momento. Porque eles acreditam que a ação vai crescer muito, porque surgem várias notícias falando que aquela empresa está bombando, ou às vezes eles vão na onda de outras pessoas. Só que como os preços das ações também caem, porque as empresas têm altos e baixos, às vezes surge algum rumor, alguma notícia ruim faz o preço da ação cair, essas mesmas pessoas que compraram nessa alta acabam vendendo na baixa com desespero porque acham que essa empresa vai continuar caindo o preço e o dinheiro dela vai ser perdido. Então o que acontece? Nesse mesmo momento que a ação caiu 10, 15%, os investidores maiores que nós conhecemos como smart money, que são os investidores que têm mais inteligência de mercado, ou até os price makers, que são os investidores que investem muito dinheiro, que eles são capazes até de movimentar o preço das ações de acordo com os grandes lotes. Para você ter ideia, essas pessoas movimentam milhões de reais de uma única só vez, então eles conseguem comprar vários e vários lotes de ação. E essas pessoas aproveitam e compram agora, porque para eles a ação está mais barata, porque eles acreditam que a empresa ela é um segmento a longo prazo e que essa empresa, a saúde dela é para o futuro, não é para agora. Então essas pessoas afobadas sempre perdem dinheiro aí e os mais inteligentes compram as ações aí. Como são várias compras, esse preço acaba subindo com o passar do tempo. E aí lá em cima novamente, as pessoas com baixa informação sobre a bolsa de valores e sobre as empresas acabam comprando novamente. E aí acontece novamente isso. Então toda vez que a bolsa cai, os investidores inteligentes acabam comprando mais ações. Já os investidores iniciantes têm dificuldade de entender que as ações podem cair e sempre vendem ela na queda. Então essa é a diferença dos grandes investidores. Eles utilizam a estratégia buy and hold, que é você comprar uma ação sem pensar na venda dela, ou seja, você vai investir no negócio pelo negócio. Você acredita naquela empresa, você quer ver aquela empresa crescer, então você quer colocar o seu dinheiro porque você quer fazer parte desse futuro. Não por uma especulação, eu vou colocar o dinheiro na bolsa de valores porque eu quero ganhar muito dinheiro. Existem formas de você ganhar dinheiro fazendo especulações, por isso existe o day trade, swing trade e outras leituras de mercado. Mas se você quer ter altíssimos retornos como este, você precisará pensar a longo prazo, porque uma empresa sempre ela começa lá embaixo e ela tem os seus altos e baixos. Então você precisa comprar uma ação não pensando na venda dela. Geralmente esses investidores buy and hold, eles só vendem a ação se realmente ela perdeu o sentido
de estar na carteira daquela pessoa, porque a empresa mudou a visão dela estratégica, ou porque aquela empresa já não é mais o que ela era antes, quando eles deixam de acreditar no negócio que aquela empresa está oferecendo. Então essa é a principal estratégia para o mercado financeiro. Você vai investir em uma ação, pense nela como uma empresa, como um negócio que você quer fazer parte. E assim você vai segurar a longo prazo. Para ficar mais claro o exemplo de buy and hold, no caso da Magazine Luiza, para você ter aquele retorno de 3.000%, você teria que ter comprado ela 3 anos atrás e ter mantido essa posição até o momento de hoje. Então, para você ter um retorno desse, você tem que manter durante muito tempo. Porque como ela caiu e subiu várias vezes, muitas pessoas, eu tenho certeza que várias pessoas, quando a ação subiu 10%, já venderam ela. Ou quando ela caiu muito, venderam ela. Pouquíssimas pessoas mantiveram essa posição a longo prazo. E geralmente essas pessoas que mantiveram a longo prazo é porque elas acreditaram no negócio do Magazine Luiza e viram que ela era uma empresa de potencial. Então, para você ter esse retorno, você precisa pensar na empresa como um negócio e não como uma galinha dos ovos de ouro que você só vai usufruir do produto dela. Então, pense bem, utilize essa estratégia de buy and hold e você conseguirá ganhar muito dinheiro e fará o seu patrimônio multiplicar várias vezes mais. Se este assunto te despertou mais a começar a investir em ações, eu preparei um vídeo falando como funciona a Bolsa de Valores. Eu deixei ele na descrição, então é só você clicar na descrição do vídeo, é o primeiro link que está aparecendo. E não esquece de deixar um comentário falando o que você achou da Bolsa de Valores e como você investiria, se você prefere investir em fundos de ações ou investir diretamente na Bolsa de Valores. E não esquece do like e se inscrever no canal para acompanhar mais novidades. E até a próxima, forte abraço, tchau, tchau!